dia, na graça e na paz. Hoje é 11 de junho, é quarta-feira. Eu estava conversando e nós estávamos comentando sobre dons de Deus. Porque quando eu fiz 40 anos, 4 profetas, 3 profetas e o meu esposo, profeta também, disseram que eu estava recebendo o dom da fé. Eu disse fé, mas estava tão nova ainda, começando a entender tudo que Deus tinha para mim, que eu fui entender que fé é a certeza, a convicção de coisas que eu não vejo, mas eu tenho certeza que elas virão. Então eu comecei a entender, quase um ano depois, que era muito poderoso o que Deus tinha mandado me entregar. E aí você fala para as pessoas hoje, a sabedoria, que é um espírito do Senhor. Porque ouça, quando você está caminhando nessa jornada de tanta luta, tanta pressão, não é nada. Ouça, o que você está passando não é nada perto do que virá. Que os últimos tempos serão de choro e ranger de dente. Então eu sempre digo para as pessoas assim, cuidado, para um dia você dizer assim, meu Deus, eu era feliz e não sabia. Porque hoje podemos viver um tempo tão maravilhoso, mas a nossa mente acelerada, o dia, preocupação, conta para pagar, nem sei se você pediu antes para fazer a dívida, mas conta para pagar, e vai colocando tudo num saco, e vai ficando desesperadamente pesado o saco para você. Então eu vejo pessoas carregando sacos grandes, desespero, angústia. Por quê? Porque pergunta assim, hoje o Senhor vai te dar vai colocar em você o Espírito dele. Porque ouça, em Isaías 11:2 é o Espírito do Senhor, do próprio Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito de temor. Quando eu vou visitar alguém, eu já vou pelo caminho falando, Deus, me dá o Espírito do Senhor e me dá o Espírito de sabedoria. Eu preciso também do Espírito de conselho, porque eu estou indo aconselhar alguém. E o conselho que eu dou para uma pessoa não é o mesmo da outra pessoa. Mas eu tenho visto que tem muitas pessoas passando por lutas, que se você falar assim, olha, eu vou te dar R$1.000 para você acertar. Você quer? Ou você não quer que eu ore para você? Vamos pedir a Deus o Espírito de sabedoria, o Espírito de fortaleza. Se você está com alguns medos, eu prefiro 1.000. As pessoas querem dinheiro, pagar suas contas, elas não querem viver do sobrenatural espiritual. Muitas não querem, não estou dizendo você, muitas vão preferir estar ganhando na loto, sendo que nem é lá que você busca teu socorro. O teu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Por isso que muitas pessoas que ganham na loto perdem tudo. Pessoas que ganham, vão buscar suas heranças, né? Muitas vezes morreu alguém, deixou uma herança. Pessoas que são fiéis, pessoas que não são. Esqueceu que a barriga não dói só uma vez, então começa a fazer do seu jeito, vai acabar. Porque não colocou o sobrenatural de Deus, que diz, a palavra dele não volta vazia, principalmente em Malaquias. Então nós temos que abrir os olhos da fidelidade de Deus na nossa fé. Será que temos uma fé aprovada? Como nós vamos fazer esta fé ser aprovada? Sua fé será aprovada antes de ser aprovada? Com certeza sim. Então lembra-se Daniel, ali, Daniel 1:17. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência, de modo que eles passaram a servir o rei. Eles não tiveram a vitória de cara, eles tiveram o Espírito do Senhor. Aqui diz que eles tiveram o Espírito de inteligência e de sabedoria. Então eles foram servir ao rei. Então Deus é fiel, abençoa aqueles que confiam nele e se apegam com ele, apegam a nele. Essa foi a experiência de Daniel e seus 3 amigos. Eles receberam a sabedoria de Deus, cativaram a apreciação do rei Nabucodonosor, e foram colocados numa posição de muita autoridade no reino dele, do Nabucodonosor, do rei. Então, por isso que eu digo, muitas pessoas querem bons lugares, bons empregos, mas não querem pagar um preço de buscar o Senhor.
Porque é o Senhor que te coloca em algum lugar por cabeça. Ouça, não é tua luta. O que você buscar interessado, o que você buscar, eu sou o melhor. Não, vai dar errado. Temos que ter uma fé. A fé no Senhor. Você pode começar um trabalho sendo um vai pegar um cargo e vai terminar por cabeça num cargo maravilhoso se esperar no Senhor. Então essa fidelidade divina, também você e eu poderemos provar. Mas é bom lembrar que isso não foi algo automático, não foi. Na vida não é automático. Vem tempestade, vem correria, mas nem caiu também do céu. Sabe aquela coisa automática? Caiu do céu. Mesmo sem ter um futuro garantido, aqueles jovens se esforçaram para permanecer íntegros e fiéis a Deus. Será que mantemos íntegros? Temos que fazer isso. Quantas vezes pessoas estão no emprego, lá fazem lá, chuncho, preço, quer mudar os preços, a pessoa cai. Ou diz, eu não tenho nada a ver com isso, né? Mas está levando vantagem. Não é o que Deus quer. Pois é nas pequenas coisas da vida que se planta a semente que vai colher no futuro. Como diz o princípio que Jesus ensinou, ouça, em Mateus 25, 21. Você foi fiel no pouco, eu te porei no muito. Que lindo! Quantas pessoas não são fiel no pouco, vai ser no muito. Quando chegar muita coisa nas mãos, quem quiser tornar-se grande nas coisas de Deus, ouça, minha querida, meu querido, precisa começar a exercitar sua fé nas pequenas coisas. Também hoje, algumas pessoas recebem uma provisão, não é? Especial de sabedoria divina. E podem assumir postos de autoridade em empresas, ONGs, trabalhos, no governo, etc, etc. Quantas coisas. E Deus quer que elas sejam uma influência positiva. Como eu posso entrar no lugar e ser negativa? Nem falo o amor de Deus. Talvez ser uma pessoa 007. Como diria Jesus, nós temos que ser sal da terra. Dessa forma, vamos tornar esse instrumento do reino de Deus. E Deus está interessado no reino dele. Deus não está interessado se você vai vestir a melhor roupa, comer a melhor comida, ter o melhor carro. Ele não está interessado. Ele está interessado na tua salvação, na minha salvação e no reino dele. Então, neste mundo, muitas vezes colaborando na ajuda de pessoas que estão caindo no buraco, que estão sendo empurradas pelo mundo. Mas nós temos que dizer, Senhor, eu preciso de ter uma pregação certa, a palavra certa, não por peso, não por apontar. Tantas pessoas necessitadas do amor de Deus. Quantas pessoas se matando, morrendo, sendo presas nos vícios sem saber quem é Deus. E quem pode falar? A palavra do Senhor diz, como eles vão mudar se não tem quem fale? Fale em tempo ou fora de tempo. Mas o mais importante não é receber uma posição de destaque, não. Mas é sim estar disposto a servir a Deus onde estivermos. Seja sentado num trono real, ou trabalhando na frente do fogão real, ouça. Também quanto temos nossos empregos humildes, é pouco reconhecido muitas vezes, mas se você for fiel, amado do Senhor, amando o Senhor, seremos pessoas abençoadas por Deus. E quando somos abençoados por Deus, Ele permanece fiel. Ele vai dizer, Deus é fiel e fiel acima de todas as coisas. Eu sei que o meu Deus é fiel. Sabemos que Ele é fiel. E teremos então uma fé aprovada. Eu me recordo do tempo das provas na escola, não é? Quando eu ficava nervosa. Meu Deus, e quando eu ia fazer matemática, gente? E quando ia fazer a matéria de física? Eu ficava insegura. Isso acontecia porque testes são sempre importantes, as provas. Assim como ocorre no sistema estudantil, Deus prova a nossa fé para ver se seremos aprovados. Quantas pessoas estão sendo desaprovadas? Abra teus olhos.
A Bíblia registra para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus. Está em 1 Pedro 1,7. Então nós vemos também como Deus provou a fé de Jó, permitindo que ele perdesse tudo o que tinha, mas ele permaneceu fiel até o fim, e ele prosperou. Quantas pessoas, porque falta alguma coisa, já começa a ficar triste, não consegue resolver do jeitinho dela. Sabe aquelas pessoas mimimi? Ah, não é do meu jeito, não é assim que eu queria, então já tô triste, já tô pisando no pé da minha família, do meu cônjuge, dos meus filhos. Ah, Senhor, tem misericórdia. Ouça o exemplo de Abraão. O Senhor lhe prometeu um filho e provou a sua fé, e só no tempo determinado o patriarca de Israel recebeu a sua promessa. Ouça, querida, se Abraão tivesse recebido a promessa e também a bênção em seguida, ele tivesse filho na terra que ele estava, a terra que ele estava, uma terra que ele sacrificava os seus filhos, o primeiro, e sacrificava a Moloque, a demônio, jogava uma boca de fogo, uma boca aberta, uma boca de ferro, e jogava as criancinhas lá, e fazia o normal que era pro Deus deles. Por isso que Deus lá na frente pede o filho dele, para ver se ele tinha mesmo amor por Deus. Não é porque queria o filho em ali matar. Então Deus deu para ele no tempo determinado. Se dá o filho lá atrás, ele teria que sacrificar a Baal, a Moloque. Você entendeu porque demorou tanto? Ele foi ser pai já muito idoso, a esposa muito idosa, no tempo de Deus. Qual é o tempo que você está esperando? O teu tempo. Você quer, você exige, está exigindo de Deus, não pode. Talvez a situação que você está vivendo seja uma prova de fé. Mas você não está sozinho nessa jornada. Ouça, Deus está com você, e se você permanecer firme, você terá a aprovação do Senhor. E sabe o que vai acontecer? Você será recompensado, porque Deus nunca deixou de recompensar os seus. A palavra do Senhor diz que na congregação do justo Deus ordena a bênção. Deus diz que galardoa aqueles que buscam Ele. Busque o Senhor hoje. O Senhor é poderoso. Tenha um tempo para o Senhor. Então você fala assim, eu estou tão sozinha. Mas Deus é que dá a sabedoria. Quando você quer aprender, você vai ser sábia na palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa, pastora, pai querido, pai amado? O mundo em que nós vivemos, Senhor, vive valorizando a inteligência, vive valorizando o que a pessoa é, o que a pessoa ganha. Se a pessoa tem nome, QI, mas a tua palavra diz, Senhor, que a sabedoria vale muito mais que tudo isso, Senhor. Dá para nós hoje sabedoria, entendimento, conhecimento, Espírito, Senhor. Dá a nós, Senhor, espírito de fortaleza para tirar todo o medo que muitas vezes vem, o medo de faltar, o medo de estar, Pai, num lugar errado. Paizinho, dá-nos maturidade espiritual, porque possamos depender da sabedoria que vem do Senhor e não do nosso intelecto, Senhor, aleluia. Meu Deus e meu Pai, revele sua sabedoria àquele que está me ouvindo nesta manhã. Leia a Bíblia hoje, amado, minha amada. Deus vai revelar você. Deus vai revelar na tua alma, no teu espírito, aquietando a tua alma. Toda a Escritura, ela vem para nos dar sabedoria da palavra de Deus e dar-nos vitória. Em Salmo 111:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Aleluias!
Nosso jejum será nesta meia-noite até o meio-dia de amanhã, quinta-feira. Se desejar entregar amanhã presencialmente, estaremos às 10 horas na igreja, na Rua Paulo Batã, 444, Boa Vista. Eu sou a pastora Fátima Rodrigues, da Igreja Luz do Senhor é Paz. Nosso projeto chama-se Amar, Associação de Mulheres que Amam Resgatar. Deseja receber a palavra diariamente ou pedir de orações? Mande pelo WhatsApp 419-9926-5960. E não deixe de visitar-nos nas redes sociais. Deus abençoe. Um beijo em seu coração.